Nova Manhã. Entrevista do dia. A Ângela é historiadora, pedagoga, professora universitária, mestre em Ciências Sociais e doutora em Ciência Política. Tem experiência nas áreas de História do Brasil, História da África e Ciência Política, com ênfase em Teoria Política Contemporânea, atuando principalmente nos temas Ética, Direito, Teoria do Estado e História do Brasil. E hoje, a pauta da coluna História e Política é federalismo brasileiro. Bom dia, Ângela, tudo bem por aí? Bom dia, Marcelo, bom dia, Lilian, bom dia a todos esses ouvintes queridos. Vamos falar então de federalismo? Vamos. A ideia é a gente compreender o que é o regime político brasileiro para que a gente depois passe a comentar a eleição, para a pessoa entender Perfeito. o que ela está escolhendo e qual é o impacto disso na sua vida cotidiana, porque tem impacto. Quando a gente escolhe quem governa, a gente está escolhendo como as nossas instituições públicas, estatais, elas vão ser conduzidas. Então, a semana anterior ao feriado, a gente falou da república, o que significa ser uma república, que é impossível essa luta por eliminar um dos poderes, poder judiciário, ou poder legislativo, ou poder executivo. Isso desmancharia a República Brasileira. A república é uma forma interessante de governo, possibilita inclusive a democracia, e hoje a gente vai falar porque a gente não é uma simples república, a gente é uma república federativa. Então, o que significa isso? Não sei se vocês vão lembrar, acho que todos vão lembrar, a polêmica que existiu no estado de São Paulo do ex-governador Dória, quando ele foi considerado aí um desobediente da União na questão da vacina da Covid. Todos vão lembrar isso. Mas, na verdade, ele estava exercendo o poder do Estado de São Paulo, porque nós somos uma república federativa, que significa que os estados eles têm autonomia, eles não são submissos ao poder da União. Então, o governo federal, ele não manda, ele não pode se intrometer nas questões que são relativas aos estados. Isso significa ser uma república federativa. Tanto que cada estado tem uma própria constituição. Então, eles são entes diferentes, o governo federal é uma coisa, os governos estaduais outra, mas eles têm que exercer o poder conjuntamente, não há essa relação de submissão. O federal é mais importante. O que é mais importante é a Constituição Federal, e ela diz: estados e municípios têm autonomia. Tanto que no município a gente tem a lei orgânica, e nos estados a gente tem as constituições estaduais, todos os estados têm. E no estado de São Paulo, nós vamos, por exemplo, eleger 94 deputados, que são essa Assembleia Legislativa Estadual, que vai governar, juntamente com o governador que for eleito, o estado de São Paulo, basicamente. E assim vai acontecer em todos os outros estados. Isso é importante a gente entender. Por quê? Porque essas assembleias legislativas estaduais, e daí a importância de conhecer qual é o deputado que você vai eleger, elas legislam também, elas fazem leis, elas têm autonomia para a questão de tributos, que são tributos estaduais, que são diferentes dos tributos federais. Eu vou citar muito o caso aí da saúde, por exemplo. Os estados têm autonomia para gerenciar, para gerir aí a saúde, tanto que a gente viu o caso da Covid, é muito emblemático disso. Não foi que o governo federal deu dinheiro para São Paulo, não, ele é obrigado a dar. Qualquer governante, qualquer presidente, não estou falando especificamente desse presidente atual, qualquer presidente, ele não tem poder para negar o dinheiro para os estados, o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação. Por quê? Porque a gente é uma república federativa, então daí a importância. Agora, se vocês entrarem em qualquer site governamental, ou da Justiça, ou do Senado, ou da Câmara Federal, vocês vão ver, por exemplo, que tem uma ação do Estado de São Paulo contra a União. Parece estranho, né? Mas
porque a União não repassou, a União está devendo cerca de 80% da verba que deveria ter sido direcionada para o estado de São Paulo, na questão da saúde, não foi. Então, isso é possível, e é bom que a gente saiba, porque a gente está elegendo cargos diferentes, cargos para a União, que vão cuidar, então, o presidente da República, um vice, deputados federais, senadores, que vão cuidar das questões da União, ou seja, do governo federal. Mas nós estamos elegendo também governadores de estados, nós estamos elegendo deputados estaduais que são importantíssimos na nossa vida cotidiana. E esses governadores, eles também têm autonomia em relação aos municípios e os prefeitos também têm autonomia. Então, a República Federativa ela é complexa. Por exemplo, tem país que a gente chama de unitário, não existe essas autonomias das partes. Por exemplo, Portugal é um país assim. É só um instituto da onde emanam todas as leis. Nós não. Nós temos leis municipais, leis estaduais e leis federais. E assim também é com o dinheiro público. O dinheiro público não é exclusividade do governo federal. Ele fica parte para o governo federal, cerca de 25% da arrecadação para os estados e cerca de 5% para os municípios. Então, o governo federal, depois, ele tem que repassar essas verbas. Isso já está determinado por lei. Então, é um pouco, assim, bobagem falar, o governador tal não obedeceu, passou por cima do presidente. Isso não é correto, porque a Constituição prevê assim. Então, os governadores, eles têm que exercer o seu poder e seria inconstitucional se eles não fizessem assim, né? Então, não há como você dizer, tal governador está fazendo coisa que o governo federal não quer, porque ele pode fazer, ele pode conduzir seu estado dentro, obviamente, dos limites da Constituição. Isso fica muito claro porque é um modelo que o Brasil copiou dos Estados Unidos, da América. E quando a gente assiste filme, por exemplo, norte-americano, e a gente vê que a polícia atrás de alguém que ela está perseguindo, quando essa pessoa troca de estado, ela passa de um estado para outro estado, a polícia não pode mais perseguir. Isso significa federalismo, isso significa autonomia dos governadores. Eles têm que cuidar dos seus próprios estados e não se submeter ao poder federal. Então, isso seria uma verdadeira república federativa. Então, na eleição, principalmente no estado de São Paulo, né, que a gente está falando daqui de Araçatuba, né, interior do estado, a gente vai ter que ter cuidado ao eleger esses 94 deputados estaduais, porque eles vão sim determinar, junto com o governador ainda a gente não tem basicamente os candidatos, mas é importante saber o seguinte, que esses candidatos, primeiro, eles têm que conhecer o estado, porque eles vão governar esse estado, eles vão governar a gente que mora dentro desse estado, e eles vão determinar o nosso cotidiano, inclusive o cotidiano dos nossos municípios, com seus repasses, com as suas políticas públicas, né? E não dizer mais que os governadores, eu não voto nesse candidato ou naquele porque desobedeceu o presidente. Essa relação de obediência não existe dentro de uma república federativa, né? Muito bom. Perfeito. Ótimo. Gostaria de lembrar, quando você fala da autonomia, por exemplo, do caso das vacinas, porque aí houve todo um celeuma, né, entre governos municipais, estaduais e o federal, tanto que o STF, provocado, disse que municípios e estados têm sim autonomia para decidir o que fazer em relação aos protocolos sanitários, chamando, inclusive, nominando isso, e no direito isso é importante, porque você tem que, de qualquer forma, conceituar ou materializar os elementos, chamando de competência concorrente, dizendo naquela ocasião que cabe ao governo federal a coordenação das ações. No entanto, estados e municípios têm sim autonomia para decidir o que fazer.
Inclusive a autonomia para decidir se fecha comércio, não fecha comércio, o uso de máscara, tudo isso é da Exatamente. competência estadual e municipal, né? E aí reclamar do Judiciário Federal, do STF, é uma bobagem, porque é o papel do Judiciário cuidar da Constituição. Se a Constituição diz que os estados e municípios têm autonomia, então eles têm autonomia, eles não estão Exatamente. submetidos, né? Não é uma relação de domínio, é uma relação de governar o Brasil conjuntamente, né? E não de obedecer este ou aquele. É isso mesmo. Perfeito. Ângela, muito obrigado por mais esta aula de hoje. Na semana que vem a gente te aguarda aqui para falar mais um pouquinho de política e história, tá certo? Bom dia a todos, uma ótima quinta a todos vocês. Para você Até mais. também. Beijão, tchau.